Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar dando sequência aos nossos estudos sobre Europa, aspectos humanos. Mais precisamente, vamos discutir um pouquinho sobre diversidade étnica. Bem, vamos começar então entendendo o que é diversidade. Diversidade é a definição, tem como definição, pode ser entendida como o quê? Como o conjunto de diferenças e valores compartilhadas pelos seres humanos na vida social. Então, são diferenças que nos permeiam. Esse conceito está intimamente ligado com o quê? Está intimamente ligado aos conceitos de pluralidade, de multiplicidade, de diferentes modos de percepção, de diferentes modos de abordagem, das mais diferentes facetas, visões, ou seja, você enxerga a vida de um modo, você enxerga a religião de um modo, você enxerga a cultura de um modo. Então, diversidade está falando do quê? De diferença, certo? Bem, diversidade étnica. O que é etnia? É a diferença das características de um grupo de pessoas, por seus aspectos socioculturais, tá? Então, nós vamos estar estudando hoje Europa, aspectos humanos e as diferenças, a diversidade étnica. Bem, acompanhem comigo a leitura deste texto que está no slide. Diz assim: a Europa agrupa uma grande variedade de povos e diferentes etnias. Essa diversidade é resultado de vários fatores, como, por exemplo, as migrações do passado. Não vamos nos esquecer que migrações está falando de mobilidade, certo? E aí nós temos dois conceitos que estão dentro das migrações: os emigrantes e os imigrantes. Um é que está saindo, o outro está entrando. Professor, mas como é que eu decoro isso? Me dá um macetinho aí para me gravar isso. Exportação, saída, emigrantes. Grava assim. Imigrantes, importação, está entrando. Emigrantes, faz um raciocínio com exportação, está saindo. Imigrantes, está entrando, tá? Imigrantes. Então, como as migrações do passado. Na fase inicial dos primeiros povoamentos, o surgimento e a decadência de diversos impérios, as invasões da antiguidade e da Idade Média por povos extracontinentais, a imigração de povos de ex-colônias após a Segunda Guerra Mundial e a recente onda de imigrantes provenientes do Oriente Médio e da Ásia. Então, o que aconteceu? Houve uma grande movimentação, saída de pessoas da Europa, entrada de pessoas da Europa, pessoas vieram de diferentes continentes, se juntaram ali na Europa. O que é que isso produz? O que é que isso provoca? O que isso direcionou a acontecer? Uma diversidade étnica, uma diversidade de aspectos socioculturais, uma diversidade de costumes, de diferentes vestimentas, uma diversidade religiosa, uma diversidade cultural. Então, essas pessoas de diferentes continentes, de diferentes países, foram parar na Europa. Saíram, por exemplo, de África, saíram da Ásia, algumas até da América do Norte, América do Sul, e estão na Europa. Isso produz o quê? A diversidade, certo? Após a Segunda Guerra Mundial, acabamos de ler que houve uma grande imigração, tá? Então, uma grande entrada de pessoas na Europa. Segunda Guerra Mundial, 39 a 45, não se esqueçam, tá? E a recente onda de imigrantes provenientes da onde? Do Oriente Médio. O que é Oriente Médio? Conhecido também como Ásia Ocidental.
mais ou menos 7,2 milhões de quilômetros quadrados. Quais são os países que compõem o Oriente Médio? O Oriente Médio está onde? Está localizado na Ásia. Ele é formado por países como Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Chipre, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, certo? Entre outros, 15 países, certo? Lá tem o quê? Tem muita perseguição política, muita guerra, muitas discussões, dissensões religiosas. Então, o que isso produz? Provoca a saída desse povo do Oriente Médio em direção a um dos locais de destino, é a Europa. Seguindo a nossa leitura, diz assim: você já estudou? Não existem raças humanas. O termo etnia não deve ser confundido com raça. Então, nós acabamos de discutir o quê? Etnia diferencia as características de um grupo por seus aspectos socioculturais. Já a raça está abarcando o quê? Está englobando, está discutindo o quê? Um pouco mais de critérios físicos, biológicos, tá? Para diferenciação. Então, vamos seguir a leitura. Com o avanço dos estudos genéticos, houve a comprovação científica de que todos os agrupamentos humanos têm mais semelhanças entre si do que diferenças. A humanidade se constitui em uma das mais homogêneas espécies animais do planeta Terra. Isso significa que as diferenças de cor de pele, formato de olho, tipo de cabelo e etc., aspectos que eram utilizados para definir o que? As raças, são particularidades sem importância na definição dos grupos humanos. Atualmente, então, não usamos mais esse termo raça. Atualmente, utilizamos o termo etnia para designar o quê? Os diferentes agrupamentos humanos. Os limites de cada etnia são definidos principalmente pela sua unidade cultural, certo? Além disso, quase sempre esses grupos possuem um território. Então, geralmente, uma etnia possui um território, mas isso não é regra, tá? O que determina a possibilidade de localizá-los dentro de um espaço geográfico. É bom lembrar que existem grupos étnicos, tá? Então, existem grupos étnicos, grupos o quê? Que possuem características socioculturais, as mesmas características socioculturais. Então, o mesmo tipo de alimento, mesmo tipo de vestimenta, a mesma língua falada. Mas isso acontece, às vezes eles possuem a mesma etnia, mas não têm um território, tá? No mundo, que reivindicam a posse de certos territórios, o que pode gerar conflitos e guerras. E algumas vezes até secessão, como é o caso do povo basco. Então, na Espanha, por exemplo, tem um povo lá, chamado povo basco, certo? Eles têm aspectos socioculturais iguais, se vestem, se alimentam, língua, eles falam a mesma língua, têm os mesmos costumes religiosos, mas eles não têm uma terra, um território. Então, eles são um povo, uma etnia, povo basco, dentro da Espanha. Eles não têm um território delimitado. Não existe um país chamado basco, certo? Não tem um local específico para esse povo basco. Tá? Seguindo aqui o raciocínio, então, vamos seguir a leitura. Agora um mapa para você ver a distribuição do quê? A distribuição destes povos, essa ocupação desses povos, a distribuição geográfica desses povos dentro da Europa. Tá? Então, a maior parte do continente europeu está ocupada por povos de línguas indo-europeias, por exemplo, línguas que vêm realmente da Europa, do Irã, do norte da Índia, por exemplo, tá? Com destaque para as eslavas, as neolatinas e as germânicas, espalhadas por grandes extensões territoriais e faladas por muitas pessoas. Em direção ao Oriente e ao Sudeste do continente, a diversidade aumenta, como vemos no mapa a seguir. Então, vocês estão vendo que os limites territoriais dos diferentes grupos étnicos aqui na Europa. Tá? Então, o que nós temos aqui? Quais são esses povos? Os neolatinos, germânicos, eslavos, gregos, albaneses. Professor, onde é que eu sei onde estão os neolatinos? Você olha no descritivo do mapa do lado esquerdo e observa no mapa que possui a mesma coloração. E assim sucessivamente você poderá ter uma noção
do tamanho da extensão territorial que determinado povo, por exemplo, eu quero saber onde os gregos, o espaço que os gregos ocupam. Você vai lá no descritivo, está lá em verde escuro. Você vai no mapa, olha lá aonde está em verde escuro, você vai observar aonde esse povo grego habita. Bem, só para a gente fazer uma revisão rápida, então, discutimos diversidade étnica e discutimos também o quê? Que hoje não se usa mais o termo raça, certo? Para abarcar, para englobar, para definir as diferenças de características de um grupo. E sim, nós utilizamos o termo etnia. Eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.